No julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal, houve a suspensão porque Marco Aurélio Mello pediu vista. O Luiz Fux, presidente do Supremo, disse que Marco Aurélio apresentaria seu voto na sessão da próxima quarta-feira. Mas o Marco Aurélio, não na sessão em si, mas depois, negou que tenha assumido esse compromisso. Pode ser na quarta, pode ser que sim, pode ser depois. Ele pediu vista e, portanto, fica tudo paralisado. A decisão não pode ser formalizada. Mas a maioria foi formada, confirmando o direito da segunda turma de julgar a parcialidade de Sérgio Moro. E, portanto, a decisão da segunda turma já tem 7 votos favoráveis, tem 2 votos contrários. O Luiz Fux será o último a votar, ele tem de esperar o Marco Aurélio. O Marco Aurélio votando e trazendo um argumento estarrecedor, de repente ele pode levar alguém a mudar o voto, o que ninguém espera, não é? Mas existe a possibilidade legal de mudança no voto, porque a votação não foi concluída, ela não está oficializada. Então, alguém que votou sim pode votar não, alguém que votou não pode votar sim, enquanto não houver o desfecho do julgamento. Mas, como o Marco Aurélio pediu vista, a decisão fica suspensa, embora já haja aí uma maioria folgada a favor do direito de a segunda turma, em que pese aquela decisão anterior do Fachin, monocrática, em caráter liminar, de considerar a incompetência jurídica da 13ª Vara para 4 casos referentes ao ex-presidente Lula e transferi-lo para o Distrito Federal. Aliás, isso foi decidido, não é? A maioria votou para que sim, que a decisão do Fachin está correta e deve ir para o Distrito Federal. Apenas o Alexandre de Moraes, que havia no julgamento anterior, no início do julgamento, quando essa questão foi levantada, se deveria ou não haver ali a confirmação do que o Fachin decidiu, ele colocou essa questão paralela, de que seria São Paulo o foro adequado e não o Distrito Federal. Só o Lewandowski ontem acompanhou Alexandre de Moraes. Todos os outros votaram para que a decisão vá para o Distrito Federal, com exceção do Marco Aurélio Mello, que disse que para ele tanto faz, podia até tirar para o ímpar, porque para ele o foro adequado é Curitiba. E embora ele tenha sido voto vencido nessa questão da competência jurídica de Curitiba, ele manteve essa posição e não quis votar. Disse que Brasília ou São Paulo para ele podia ser para o ímpar. Como ele não vai usar a mão desse recurso, ele não iria votar, né? Mas a maioria decidiu sim, Distrito Federal. E ficou apenas o voto do Marco Aurélio pendente com relação à decisão da segunda turma de julgar a suspeição do Sérgio Moro, mesmo com aquela decisão do Fachin. Em nenhum momento o Supremo ontem se posicionou a respeito do mérito. Não significa, como muitos estão propagando, que a maioria do pleno concordou com os 3 votos da segunda turma, considerando o Sérgio Moro suspeito. Isso não é verdade. O que estava em discussão era se a segunda turma poderia discutir isso, julgar isso, depois da decisão do Fachin. Era só isso. Inclusive havia uma ideia de a segunda turma discutir o mérito, mas ela foi sendo rechaçada na medida em que todos eles, ou quase todos, concordaram que o Supremo não é órgão, ou o Pleno não é órgão revisor das turmas. As turmas se tornaram um problema. Um problema. A ideia de haver 2 turmas é para que o andamento dos processos se acelere. Então você tem 2 turmas e ainda a possibilidade de julgamentos no pleno, a tendência é que as coisas andem com muito mais velocidade. Só que, como disse outro dia o presidente do Supremo, Luiz Fux, em muitas ocasiões parece que temos 3 Supremos. A primeira turma, a segunda turma e o pleno.
e não um Supremo com 2 turmas, mas 3 Supremos. Aliás, uma questão que já foi levantada aqui várias vezes, dos advogados torcendo e trabalhando para que a causa dos seus clientes seja levada para a 2ª turma, onde eles acham que há uma tendência mais complacente, mais amigável para com os denunciados ou para com os réus. Já foram alguns até condenados, né, em outras instâncias. E outros, e promotores, torcendo para que o caso vá para a 1ª turma, onde, em tese, haveria um rigor maior. É verdade que as turmas vão mudando, né? O Toffoli, que era da 2ª, virou presidente, ficou sem turma. A Carmen foi para o lugar dele, aí quando ele volta, ele vai para o lugar do Fux na primeira turma. E, enfim, há mudanças que vão mudando também a composição dos votos e as tendências. Mas o fato é que, na medida em que a Carmen Lúcia vai se aproximando das posições do Gilmar Mendes, não há dúvida que, de novo, aquela trinca que havia Gilmar, Lewandowski e Toffoli, ela agora é refeita com a Carmen no lugar do Toffoli, né? E o Nunes Marques votou a favor da posição do Gilmar, do Lewandowski, de que a posição defendida pelo Gilmar, de que a 2ª turma tinha, sim, não apenas o direito, mas o dever de julgar aquela questão. O Gilmar Mendes, inclusive, apresentou um argumento interessante, porque ele disse que caso não houvesse julgamento da suspeição, valeria exclusivamente o que decidiu o Fachin, já que o Pleno aprovou a decisão do Fachin, confirmou a decisão do Fachin. E a decisão do Fachin dá aos juízes, porque talvez não seja só um, mas aos juízes do Distrito Federal, o direito de usarem provas que foram recebidas em Curitiba, acolhidas e aceitas em Curitiba. Com a suspeição do Moro decretada pela 2ª turma, não pelo Pleno. O Pleno apenas disse que a 2ª turma tinha o direito de, mas decretada pela 2ª turma, então desaparece a possibilidade de uso de provas no caso do triplex, que tem de começar do zero. E agora, como já dissemos aqui, a náusea, aliás, já dissemos bastante, a defesa do Lula vai tentar empurrar para a mesma condição o caso do sítio de Atibaia. Né? Esse é o negócio. De qualquer maneira, como a decisão da primeira instância a respeito do sítio foi tornada nula na decisão do Fachin, confirmada pelo Pleno, então a condenação em 2ª instância também não existe. A situação do Lula hoje jurídica é de um denunciado. E, na verdade, no caso do apartamento em São Bernardo, do terreno do Instituto Lula, das doações para o Instituto Lula, tudo isso nem começou ainda. No caso do triplex, começará do zero. Diligências e busca de provas, testemunhas, esse tanto de coisa que terá de ser feita desde o início pelo juiz responsável pelo caso no Distrito Federal. E no caso do sítio de Atibaia, ainda está pendente, porque é preciso que o Supremo se manifeste a respeito do pedido da defesa do Lula, para que esse caso também seja considerado contaminado pelas posições do Sérgio Moro, um juiz que foi declarado suspeito e parcial em relação ao Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, na votação de ontem, porque muitas vezes há discussões entre os ministros do Supremo, isso sempre ocorreu, só que antes não havia transmissão para o país inteiro, para que as pessoas que queiram possam ver. Não havia. Era tudo ali dentro, você só conhecia a decisão do Supremo.
Supremo decidiu isso, Supremo decidiu aquilo. Quando muito, quem votou como. Agora não. Agora você ouve a explanação do ministro, o seu voto, os argumentos para o voto, e ouve também, escuta também e vê na TV ministros que discordam da posição do colega e muitas vezes isso descamba para debates. Alguns lamentam, dizem, nossa, que vergonha o que aconteceu. Não tem nada de vergonha. É ruim, é vergonhoso, é negativo quando eles partem para agressões verbais, né? Quando aconteceu, por exemplo, Barroso e Gilmar, já há um bom tempo, né? Tiveram uma discussão em que o negócio descambou para as ofensas pessoais. Aí não dá, né? Mas ontem foi um debate de ideias, ainda que com alguma rispidez, mas isso é normal. Então, o Luiz Roberto Barroso, ele discutiu com o Lewandowski, discutiu com o Gilmar Mendes, inclusive na discussão com o Gilmar Mendes, foi quando o Fux decidiu encerrar a sessão. Ele disse, agora vou usar minha prerrogativa de presidente, e bateu lá um martelinho no sino, e o julgamento foi suspenso, né? Ele não está encerrado porque falta o voto do Marco Aurélio e do Fux, se o Fux quiser votar. Mas o julgamento, que formou maioria para dizer que a segunda turma poderia ter julgado a parcialidade de Sérgio Moro em relação a Lula, mas durante o julgamento o Barroso e o Lewandowski se desentenderam sobre os efeitos da Operação Lava Jato para o Brasil. E também houve a discussão, mais uma, entre Barroso e Gilmar. Então, o Barroso, quando o Lewandowski adiantava seu voto, porque quando o Marco Aurélio pediu vista e o Fux falou, não, então vamos suspender a sessão, né? E aí o Lewandowski, ele antecipou seu voto e falou dos prejuízos financeiros causados no Brasil pela Operação Lava Jato. Foi quando o Barroso o interrompeu, dizendo, Vossa Excelência acha que o problema então foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? E aí o Lewandowski, ele disse que o Barroso sempre fala em corrupção, sempre traz à baila a questão da corrupção, e diz como se aqueles que estivessem aqui contra o modus operandi da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato levou a conduções coercitivas, prisões coercitivas alongadas, ameaças a familiares, prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, ao meu ver, incompatíveis com o Estado democrático de direito. Ou seja, na empolgação, o Lewandowski disse que prisão depois de um julgamento em segunda instância fere o Estado democrático de direito, que é uma bobagem, né? Então, a maioria absoluta dos países democráticos, e aliás com democracias muito mais antigas, intocadas, sem golpes, ininterruptas e com Estado de direito consolidado, na opinião do Lewandowski, elas ferem o Estado de Direito, porque ele não é ferir a Constituição, cada país tem uma, mas o conceito de Estado de Direito. Uma posição lamentável do Ricardo Lewandowski, lamentável. Agora, ele citou outros pontos aqui que são interessantes e devem ser discutidos. Ele falou em prisões alongadas, prisões preventivas alongadas, né? Isso levou, inclusive, o Supremo a tomar uma posição a respeito. As conduções coercitivas, quando ele fala em prisões coercitivas, ele queria dizer prisões preventivas. E, na sequência, ele afirmou que as mensagens conseguidas por meio de hackers
e divulgadas na imprensa devem ser consideradas. Foi quando o Barroso disse: mas é produto de crime, ministro. Então o crime compensa para Vossa Excelência? Disse Barroso. E o Lewandowski tem usado as mensagens largamente, liberando para todo mundo. E não só liberando para a defesa do Lula, com o argumento de que todo mundo conhece as mensagens, menos a defesa, ela deve conhecer. O problema é que ele está liberando para uso em processos para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para que o STJ use as mensagens, inclusive para que o Humberto Martins, do STJ, use as mensagens naquele inquérito à la Toffoli e Alexandre de Moraes, que ele decidiu abrir para investigar procuradores que teriam investigado juízes do STJ, inclusive ele, Humberto Martins. Publicamente, o que há é uma ação contra o filho do Humberto Martins, com relação a advogados, inclusive também o Zanin, né, naquele processo movido no Rio de Janeiro. E aí a questão, o que é isso? É uma vingança? Não. É procedente? Os procuradores atravessaram o Rubicão, passaram a investigar quem não podem investigar, porque não é da alçada deles? Não é de primeira instância? Mas aí o Fachin, o Lewandowski libera as mensagens, sem a chancela técnica, sem que haja a certeza da ausência de edições. E já disse aqui, vendo todas as conversas que se tornaram públicas, ficaram disponíveis, não parece haver edição. Mas num processo não adianta não parecer. É preciso demonstrar, ter a certeza técnica de que não houve edições. Porque uma edição pode mudar uma conversa. Embora, repito, a naturalidade das conversas, a sequência lógica das conversas, dá a entender, para quem se interessa e vai lá ler, que não há edição. Mas isso não basta para o judiciário. É preciso perícia. E de preferência 2, 3 perícias. Porque isso pode comprometer N processos, né? E a conversa segue, é interessante, porque aqui há discussões conceituais. Não é bate-boca, com ofensa pessoal, nada disso. Eles estavam discutindo conceitos, ideias. E aí o Barroso perguntou ao Lewandowski se para ele o crime no Brasil compensa. E houve também a história do Barroso com o Gilmar. O Barroso fez duras críticas ao que chamou de tentativa de vingança por parte de políticos julgados na Lava Jato e comparou o que aconteceu aqui à Operação Mãos Limpas, na Itália, que também investigou casos de corrupção, levou a prisões, levou ao desaparecimento de partidos, mas no fim houve uma reação do sistema político-econômico italiano e o combate à corrupção acabou sendo frustrado em boa medida, apesar dos efeitos iniciais, mas depois frustrado em grande medida. E de uma certa forma, quem simbolizou, personificou a reação do establishment italiano a mãos limpas foi Berlusconi, né? Quando ele é alçado ao poder com uma espécie de resposta a tudo que havia acontecido. Então disse o Barroso: na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. Aqui, entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e juízes que ousaram enfrentá-la. E por que querem vingança? Para que ninguém nunca mais tenha coragem de fazê-lo. É claro que aqui Barroso sai do tema em discussão.
do tema que estava para ser votado. Porque a discussão não era nem se Sérgio Moro foi parcial, se foi imparcial, se agiu fora da lei. A discussão no pleno não era essa. Era exclusivamente se a segunda turma poderia ter julgado a suspeição de Sérgio Moro. Era só isso. Não era o que representou a Lava Jato, é que o Lewandowski sempre ataca a Lava Jato, atacou de novo e aí o Barroso entrou nesse terreno. O Gilmar e o Barroso têm diferenças já históricas, né? Embora o Barroso esteja lá muito menos tempo do que o Gilmar, mas eles têm diferenças consideráveis. E não se bicam, um não vai com a fachada do outro. E o Gilmar, que já havia votado, pediu a palavra. E afirmou que quando foi vencido em um voto sobre o encaminhamento da suspeição do Moro, se submeteu a isso. Detalhe importante, que ontem foi frisado 2 vezes pelo Gilmar Mendes. Isso é importante. Ele queria levar o caso para o pleno. Olha que interessante. A posição do Gilmar, e me parece que era a correta. Levar o mérito, o julgamento da suspeição de Sérgio Moro para o pleno. Como quem diz, esse caso é muito importante. Ele terá muitas, algumas que não enxergamos ainda, hein? Consequências. Então, que o pleno julgue. Que o pleno julgue, porque nós vamos encerrar essa história sem que o pleno, ou seja, sem que a maioria diga. São 3 votos dizendo que o Sérgio Moro é suspeito. 2 dizendo que não. Ou que, na verdade, não foi um julgamento dentro das normas adequadas. Não foi nem que não era suspeito. Vale ressaltar isso. Não é que o Fachin e o Nunes Marques disseram que não. Tanto que ontem o Nunes Marques apoiou a realização do julgamento. E mais, Nunes Marques que sempre, nos últimos anos, se posicionou contra a Lava Jato. Que não nos escape esse breve e pequeno histórico do Nunes Marques. Ele não é simpático à Lava Jato. Mas teve uma posição ali acompanhando o Fachin, mas ontem votou pela realização, pela pertinência da decisão da segunda turma, de julgar o caso. Mas o Gilmar queria levar para o pleno. Isso é interessante. Muita gente achava que não, que o Gilmar queria resolver ali onde ele tem um domínio muito grande, um espaço muito maior para trabalhar e para impor suas ideias na segunda turma. Mas ele, Gilmar, queria levar para o pleno e foi voto vencido. Foi voto vencido. E a posição dele era a correta. Levar para o pleno. Então, o Gilmar lembrou isso. E, para ele, a decisão dada previamente na segunda turma prevalecia. E não deveria ter sido levada ao plenário posteriormente. Sobre a pertinência. Mas o caso em si, ele tentou levar e foi voto vencido. Ele citou isso 2 vezes ontem. O Barroso disse, se os 2 órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem de decidir tem que ser um terceiro, imparcial. Foi quando Gilmar disse, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Onde é que está escrito isso? E aí, o bate-boca aumentou, já pelas animosidades anteriores entre os dois. Então, qualquer coisinha entre os dois vira uma faísca. O Fux fez a intervenção. Vou encerrar. Mas ainda há tempo de ouvir Gilmar dizendo que o moralismo é a pátria da imoralidade. Enquanto o Barroso protestava dizendo que ninguém estava falando em moralismo, mas em combate à corrupção. São coisas bem distintas. E a sessão foi encerrada pouco depois das 7, sob gritos de Barroso, revoltado por Gilmar ter usado o termo moralismo e dizendo que Gilmar manipulou a jurisdição. Bom, ficam algumas questões aí.
Já sabemos. Os 4 casos no Distrito Federal, isso foi decidido. Acabou. Não parece haver uma chance razoável, nem sequer razoável, de que o voto do Marco Aurélio arrebate Mendes e leve muitos ou alguns a mudarem seus votos. Então, a maioria parece não apenas formada, mas consolidada. E aí falta, claro, o voto do Gilmar, do Fux, para que tenhamos a oficialização da decisão da segunda turma e, por consequência, da decisão da principal corte do país, na sua segunda turma, por 3 votos a 2, de declarar o juiz Sérgio Moro suspeito e parcial em relação ao Lula. Mas ficam muitas questões. E os delatores? E o conteúdo das delações? No caso do triplex. E mais, avançando para outros muitos casos, com ligação direta ou não com o presidente Lula. Porque há casos em que Lula não era o réu, mas há uma ligação com o esquema que a Lava Jato enxergava, envolvendo o Palácio do Planalto, parlamentares, grandes empresários, burocratas de estatais, num vasto esquema de corrupção. Ministros. Um ministro que tinha peso considerável no governo Lula e depois chegou até algum no governo Dilma, mas por seus malfeitos acabou sendo afastado. Denúncia até da Folha de São Paulo, que foi o Palocci. Chegou lá e falou, tudo verdade, é isso mesmo, havia um grande acordo da Odebrecht com o Lula, etc. A questão é, isso desaparece? E o dinheiro devolvido? Dinheiro que foi devolvido, como devolvido? Porque não, ele estava com pessoas que roubaram esse dinheiro. Roubaram. E devolveram uma parte. Devolveram uma parte dentro daqueles acordos. E esse dinheiro devolvido? Mas começa do zero, mas já tem dinheiro devolvido? Os outros casos, os advogados ficarão olhando a paisagem ou vão tentar estender a ideia de parcialidade e suspeição do Sérgio Moro para outros casos? Então o Supremo será provocado a se manifestar ainda muitas e muitas vezes sobre consequências desse caso, decorrências desse caso. O dinheiro devolvido para a Petrobras. Aqueles que fizeram acordo e passaram a ter uma pena menor, às vezes até com uma mera tornozeleira, às vezes nem isso, uma liberdade condicionada ao comportamento determinado pela justiça. O Supremo terá de se debruçar sobre muitas consequências desse caso. E apesar dos gritos e garantias de que não haverá contaminação de outros casos, que a decisão é só relativa a esses 4 processos, é óbvio que haverá um bombardeio de ações para que a suspeição de Sérgio Moro seja considerada também em outros casos, alguns que nem têm a ver com o ex-presidente Lula, né? E o fato político, óbvio, é claro, um tremendo desgaste para o Moro, se ele pretende disputar aí alguma coisa, porque ele agora está sujeito, inclusive, a processos, né, na área civil, e o Lula, porque provavelmente ele chegará à eleição sem um veredito, né? Ele se apresentará para a disputa eleitoral sem que o judiciário tenha dito é culpado ou é inocente. Mas fica tudo suspenso no ar, como parece ser a preferência dos trópicos.